Bom dia! Então, hoje começamos aqui mais uma aula para vocês, clientes da Tática, com muito prazer, para falar sobre esse assunto aí que é tão importante, né? O que é que toda equipe precisa saber fazer para fazer certo? Porque isso é uma coisa assim, uma grande pergunta e um grande questionamento que eu tenho de vários clientes meus, de ter aquela questão de você chama uma pessoa para a empresa e de repente a pessoa às vezes até é um bom funcionário, mas ele não performa como você precisa, como sua empresa precisa. E fica muito dependente de você. Então, eu resolvi trazer esse tema aqui para vocês, para ajudar a ver uma parte macro, assim, de o que por onde a gente precisa começar realmente, para começar a sair um pouco ali daquela dependência de vocês, como donos da empresa. Se você não está presente, a sua equipe sabe o que fazer? Se pergunte isso. Primeiro questionamento que eu quero que você se pergunte. Imagine aí um dia que você realmente não está dentro do seu negócio, você precisa se ausentar um horário. Você fica tranquilo com isso, sua equipe sabe exatamente quais são os passos, quais são as coisas que ela precisa fazer. Então, assim, o que é que acontece? As decisões, elas continuam acontecendo ou tudo acaba voltando para você? Você tem aquela sensação que quando você sai, você fica preocupado se o padrão está funcionando bem, você fica preocupado se cada um está resolvendo realmente do seu jeito. Então, assim, isso é uma questão super importante de você se imaginar, se coloque agora na sua realidade aí do seu negócio e comece a pensar como é aí o seu dia a dia. Se realmente, quando você sai, você fica, ai meu Deus, quando eu voltar, vai ter isso para eu resolver, porque não vão saber fazer. Ou se der algum problema, quem é que tem aquele conhecimento para conseguir resolver sem você estar presente? Então, assim, não é sobre você ter a equipe, é sobre você ter a clareza realmente do que é que você precisa que a equipe faça para você. Então, assim, eu trouxe alguns pontos aqui importantes, como, por exemplo, uma equipe sem direção, ela gera um retrabalho para você. A boa vontade da sua equipe, ela não vai garantir resultado. Não vai, porque muitas vezes você tem uma equipe até boa, mas só a boa vontade, sem uma clareza do que é que precisa ser feito, não vai trazer resultado para você. E essa clareza, o que é que ela gera para você? Gera uma consistência. Então, assim, quando todo mundo sabe realmente o que é esperado fazer, o que é que acontece? O padrão, ele vai se mantendo. Então, assim, se você não dá essa orientação clara, se as pessoas não sabem exatamente as tarefas que precisam ser refeitas com frequência, vai consumir muito o seu tempo e sua energia e vai ficar cada vez mais dependente de você. Então, assim, os erros, eles acontecem, mas sem a direção clara, eles acabam se repetindo. O que é que acontece? Minha gente, qualquer lugar vão acontecer erros. O que é importante? É quando esses erros acontecerem, as pessoas terem a clareza que podem realmente chegar para você, trazer algumas situações que estão acontecendo ali dentro da sua empresa e que você vai saber a resposta, não só para resolver naquele momento, mas também para orientar as pessoas e estruturar a sua equipe para que de uma próxima vez aquilo não aconteça novamente. Então, assim, a sua equipe, logicamente, você vai dizer, mas a minha equipe precisa fazer certo. Claro, ela precisa fazer certo. Só que, gente, para ela fazer certo, ela precisa saber o que é que você espera dela. E eu vejo isso como uma coisa muito rotineira dentro das empresas, sabe? De realmente assim a gente pegar alguém para a empresa, colocar dentro do negócio, e às vezes por conta de pressa, por conta de você realmente estar envolvido com tanta coisa da operação, a pessoa ficar ali meio perdida. Então depois a gente não vai ter o retorno esperado e por algumas vezes realmente é um colaborador bom, é uma pessoa às vezes que você perde dentro da sua equipe por conta de realmente você não saber e não ter dado as orientações necessárias para ele. Então, assim, se você não tem um padrão, se você não tem realmente, se você mesmo não estrutura a empresa, então esses erros, eles tendem realmente a ser repetidos. Isso vai acontecer novamente e novamente, até que você realmente
traga isso para dentro da sua estrutura e comece a montar um padrão ali dentro de assertividade. Porque se você não tem esse padrão claro, a sua equipe fica o quê? Inconsistente. Tem dias que ela vai fazer de uma forma e qualquer coisinha ali que saia das rédeas ou que saia daquele trilho do que ela está acostumada a fazer, ela vai ficar perdida. Então, assim, cada um, o que acontece? Cada um vai criando sua forma de trabalhar. E isso é um grande problema. Eu estava atendendo um cliente um dia desses agora e ele disse que tem um colaborador dele que ele tem um restaurante, tem um ano mais ou menos que ele abriu. E o que é que acontece? Esse colaborador, ele, na hora de liberar um prato, ele disse: Ah, mas eu acho que tem pouco desse. E era logo a proteína, que é o mais caro. Então, na cabeça dele, ele achava que tinha pouco, então ele foi lá e aumentou. E o que acontece nisso? Você faz toda aquela padronização ali de ficha técnica, vê o CMV do prato e tudo, e o colaborador vai e faz a alteração e faz a alteração da forma como ele acha melhor. Então, isso é um grande problema para vocês. Vocês têm que estar muito atentos a isso, a realmente criar esse padrão e não dar essa liberdade de cada um trabalhar da forma como acha melhor. Então, eles ficam também sem aquela referência. O que é certo? O que é errado? O que é que eu devo fazer naquele momento? Então, ele acaba fazendo da forma como ele acha que está certo. E o que acontece com isso? O resultado vai variar a cada execução. Aí vamos trazer de volta aquele cliente que eu falei agora, da proteína que foi a mais. Então, imagine se sai um prato e aí o colaborador A monta de um jeito. Aí sai outro prato, o colaborador B monta de outra forma. Então, não vai ter uma consistência ali do que é que está sendo feito. Isso é péssimo para vocês. Porque o seu cliente ele vai sentir, que é a ponta ali, vai sentir, muitas vezes ele não vai voltar. Se ele receber a mais, ele vai achar ótimo. Só que da outra vez, se ele receber no padrão, ele vai achar que diminuiu o prato. E isso vai diretamente para o seu custo. Então, assim, são coisas realmente que vocês precisam olhar com muita atenção. Porque se cada um faz de um jeito, a gestão vira o quê? Uma correção constante. Você tem que estar toda hora corrigindo quando você vê. Porque se for no momento que você não está no restaurante, você vai o quê? Você vai perder o cliente. Você vai ter o lucro saindo ali pelo ralo. Sem você muitas vezes nem saber de onde é que está vindo. Aí você acha que é porque está vendendo pouco, você acha que está sem movimento, e às vezes não é. Então, assim, falta esse alinhamento na execução. Se cada colaborador realmente vai interpretando as tarefas do seu jeito, cada um vai ter uma entrega diferente. Você imagina, por exemplo, se você tem um delivery e aí você não tem aquele padrão realmente de entrega para o cliente, então um vai entregar a embalagem de uma forma, outro vai montar o depósito ali para entregar para o cliente de outro jeito, a embalagem de um jeito, de outro jeito, uma vai botar um padrão, outro vai colocar de outro. E o que é que o seu cliente sente? Ele sente claramente uma desorganização da sua empresa. Ele fica sem confiança na sua entrega. Então, existem resultados diferentes para cada tarefa que vai acontecendo dentro da sua empresa. Então, assim, esse tempo vai sendo consumido muito por você por ajustes. Você vai acabar tendo a necessidade de estar toda hora ajustando o que é que está sendo feito diariamente. Isso é terrível para você e para sua empresa. Porque além de você não estar conseguindo pensar na parte estratégica do seu negócio, o que acontece também é que o cliente vai sentindo que um dia ele chega lá e está de um jeito, outro dia chega de outro. Em vez de você estar vendo ali como é que você pode aumentar o seu faturamento, que tipo de estratégia de venda você pode fazer, você está resolvendo um prato que um dia sai 100 gramas, outro dia sai 200 gramas. Então, assim, entendam realmente a necessidade que esse treinamento e esse foco que você vai precisar ter dentro da operação nunca vai ser falta de tempo. Porque eu vejo também muitas pessoas dizerem: Ah, mas eu não tenho tempo para isso porque eu tenho que estar resolvendo isso. Mas, gente, 2 horas ali que você gasta para treinar uma pessoa, quanto você vai receber depois de padronização e de tempo estratégico para você trabalhar? Então, assim, se você realmente precisa estar dentro do seu negócio, e olha, quando eu digo estar dentro do negócio, eu não estou dizendo que você precisa sair. Eu já tive uma cliente que disse: Ah, André, mas eu gosto tanto de estar dentro do meu negócio. Isso é ótimo, lógico que você criou um negócio, eu sei que você gosta de estar ali dentro.
Mas a questão é que o negócio não precisa depender de você. Você não pode ser aquele colaborador da sua própria empresa. Você precisa estar acima daquilo ali. Logicamente, quando você tem um negócio pequeno, aquilo vai acontecendo gradativamente, mas você tem que ir se preparando para isso. Então, se realmente o seu negócio precisa muito que você esteja lá, então o que é que isso revela para você? Dependência do dono, falta de autonomia da sua equipe, porque ela não tem autonomia justamente, primeiro, porque pode ser que você não dê, e outro, porque eles não estão preparados para isso. É até perigoso que eles tenham autonomia se eles não têm realmente um treinamento para ter essa autonomia. E uma falta de treinamento estruturado. Então, esses três pontos, eles estão muito claros quando você precisa realmente estar dentro da empresa. E aí, você me pergunta, o que é que faz uma equipe funcionar sem o dono? O que é que você acha que faz? Clareza na função, porque muitas vezes o próprio colaborador, ele entra na empresa e ele não sabe direito o que é esperado dele, onde é que começa e onde é que termina realmente a responsabilidade para ele assumir e para você poder cobrar ele. Não tem os processos definidos dentro da empresa. E eu vou dizer, processo não trava nada não, viu? Processo vai trazer para você liberdade e padronização no seu negócio e mais lucro. E o padrão bem comunicado, porque não adianta você explicar o que a pessoa tem que fazer, fazer todo o procedimento da empresa e não comunicar bem. Porque não adianta você ter todo o manual e estar lá guardado sem o seu colaborador saber exatamente o que é que ele precisa fazer. Então, eu trouxe para vocês aqui três pilares que são assim macros e básicos, mas para você começar a enxergar dentro da sua empresa aí o que é que hoje está funcionando ou não. Então, eu trago para você aqui o primeiro pilar, que seria justamente saber o que fazer. Então, se pergunte: o seu colaborador hoje, ele sabe exatamente o que ele precisa fazer? Como é que estão essas funções aplicadas na prática do seu colaborador? Então, assim, como é que você consegue aplicar? Você precisa definir bem as funções. Cada cargo ele precisa ter uma descrição do o que é que precisa ser feito. Responsabilidades claras. Então, cada colaborador ele tem que ter a definição, ele tem que saber exatamente o que é que ele é responsável, qual a entrega que ele tem que trazer para a sua empresa e evitar sobreposições e falhas, que isso é um grande problema também. Por exemplo, se você tem uma empresa que tem duas pessoas responsáveis por compras, quando faltar um produto, quem é que vai ser o culpado daquela falta? Aí fica um jogando para o outro. Então, assim, a gente tem que ter isso, esse quadro definido para você saber e eles saberem também exatamente o que é esperado deles. Porque na hora que tiver uma falha em algum procedimento, em alguma entrega, você tem que saber a quem cobrar. E eles têm que entender que realmente eles sabiam que a responsabilidade era aquela. A segunda é saber como fazer. Então, assim, ferramentas práticas que você pode fazer para isso. Passo a passo das atividades. Então, esses processos documentados, eles vão guiando a execução. E não precisam ser processos muito complexos, difíceis, que fique difícil da pessoa entender. Você tem que fazer numa linguagem que o seu colaborador entenda. Então, assim, hoje eu prefiro mais fazer como se fosse realmente um manual ali de cada colaborador, do que um POP assim muito técnico. Tem que ter também, mas para você entregar ao colaborador, é muito bom você ter um manual. Em alguns casos eu faço até vídeos que eles possam realmente estar ali vendo como é que aquilo precisa funcionar no dia a dia. Então, esses passo a passo, eles precisam acontecer. Quando você tem, dentro desse passo a passo, você vê que tem tarefas repetitivas, crie checklists. Checklist, mas eu não gosto muito de papel. Se você é uma pessoa, a sua empresa é mais tecnológica, faça com aplicativo, faça com algum sistemazinho, com inteligência artificial, ou então faça com alguma planilha, ou faça manual, se for o seu caso, mas faça. Porque ele precisa chegar ali e saber exatamente o que é que ele precisa fazer. Uma abertura de praça dentro da sua cozinha, o que é que ele precisa saber? O que é que ele precisa ter ali para o dia dele funcionar? Porque senão vai chegar no meio do dia, o que é que vai acontecer?
ele vai dizer: ah, mas faltou um produto tal, eu não vou conseguir fazer a entrega desse prato. Então, assim, a gente precisa se precaver para esse tipo de coisa realmente não acontecer, porque isso tudo vai reduzindo erros operacionais. Então, se você tem um roteiro claro, a margem para improviso ela diminui e o resultado ele se torna mais previsível e mais confiável. E o terceiro pilar é saber o que é certo. Então, assim, qual é o seu padrão na sua empresa? Porque você já definiu o que é que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, mas agora tem que saber para você, para a sua realidade de empresa, para a sua cultura, para o que você criou aí, do que é que você quer que a sua empresa funcione, o que é certo para você. Qual é o padrão definido assim para o seu tipo de negócio e para o que você acredita? Então, padrão de qualidade definido. Qual é o seu padrão de qualidade? Então, esses critérios eles precisam ser desenvolvidos e precisam transparecer para o seu colaborador para ele saber seguir. O que é que você aceita e o que é que você não aceita? Então, assim, os padrões vai eliminando muita coisa subjetiva e vai criando realmente padrões do que é que pode ser feito ali dentro, o que é que não pode. Voltando para aquele cliente ali, por exemplo, da proteína, né, que eu disse que ele colocou a mais. Que critérios ali você poderia usar? É pelo peso do produto? Porque se for um medalhão de filé que tiver muito pequeno, você pode usar dois ou tem que ser um maior. Então, isso são padrões que você vai definindo. Qual é o seu padrão de compra? É só pelo preço ou você tem marcas que precisam ser seguidas? E os critérios claros também da execução. Então, o time ele consegue se autoavaliar a entrega dele antes de apresentar isso. Isso vai reduzindo o retrabalho. Porque, assim, se você vai montar um prato e você tem um padrão, você tem ali, tipo, foto de como ele tem que ser montado, quando você olha o que você montou e olha para ali, você já sabe que tem alguma coisa diferente. Então, você se autoavalia e você até corrige antes de fazer a entrega. Mas isso precisa estar muito claro para o seu colaborador. Então, sem isso, se você não tem esses padrões, o que é que acontece? Falta de funcionário. Aí desorganiza tudo. Porque aí só tem uma pessoa que sabe fazer aquilo. E assim, eu sempre que montei praças dentro das minhas empresas, quando eu tive empresa, sempre tinha mais de uma pessoa que sabia fazer aquela coisa. Inclusive, assim, como eu tinha uma cafeteria e a gente fazia muitos doces e bolos e tudo, então para cada praça a gente tinha o funcionário principal e tinha o secundário. Porque gente, uma hora alguém vai faltar. Até a gente adoece. Então é o seguinte, na hora que ele faltar, não pode deixar de ter aquele produto. Então tem que ter outra pessoa que consiga fazer. O fornecedor atrasa, aí ninguém sabe resolver, porque você não preparou ninguém para resolver aquilo ali. Vai ser uma compra emergencial, o que é que ele tem que resolver com o fornecedor? Aí acaba tudo voltando para você resolver. Se existe um erro na produção, quais são os critérios ali você vai poder resolver? Então, assim, um produto que chegou e um cliente reclamou, o que é que a pessoa pode ali fazer para resolver aquilo? Então, tem que ter, por exemplo, eu tinha uma norma dentro lá do café, que era o seguinte: se chegar um cliente e ele chegar lá dizendo que o bolo estava seco, que não gostou por algum motivo, a gente troca. Vale muito, você tem um custo muito menor do que você ficar discutindo com o cliente. Ah, não, mas não está bom, ele está dentro do padrão, está na validade. Então, assim, isso tudo são coisas que você precisa criar dentro da sua verdade. O que é que você acha que precisa ser feito? E a sua equipe precisa saber como seguir. E o dono intervém sempre. Então, assim, o gestor nunca sai do operacional, justamente porque se você não cria esse time que tem autonomia. E para criar o time com autonomia, você precisa preparar ele com todos esses pilares aí que a gente passou antigamente, então, anteriormente. Então, o que acontece se você não resolver isso dessa forma? Você resolve tudo. Se você não prepara a sua empresa, se você não prepara a sua equipe, você vai ser o centro de de todas as resoluções da sua empresa. E aí, onde é que acontece? Cria-se um círculo da urgência. O que é, minha gente? O círculo da urgência é quando o gestor ele passa o dia inteiro apagando incêndio. E o que é que acontece quando acontece isso?
ele nunca vai chegar realmente nas atividades que constroem o negócio. Porque se você sempre está resolvendo coisas urgentes dentro da sua empresa, como é que você vai conseguir saber e conseguir escalar sua empresa? Você vai conseguir ter números de um cardápio que você precisa mudar? Será que eu posso mudar o valor? Será que é necessário? Qual é o preço da concorrência? Quanto é que está o meu CMV? Como é que está a minha curva ABC ali para eu mexer em alguma coisa na minha engenharia de cardápio? O que é que eu preciso fazer aqui de treinamento de colaborador? Se você está no círculo da urgência, gente, vocês não vão conseguir fazer isso. É impossível. Porque você sempre vai estar ocupado ali no dia a dia de atividades rotineiras. Você tem que sempre estar olhando isso, sim, mas não dessa forma, não dessa forma tão operacional, entendeu? E outra coisa, aí você vai dizer o seguinte: se alguma coisa der errado, o que é que a gente faz? Eu estou treinando um colaborador, mas o que é que acontece? Deu errado. Ele cometeu um erro. Tá vendo que não dava certo? Era melhor eu estar fazendo? Gente, se vocês pensarem assim, vocês não vão sair nunca desse lugar de operação. Lógico que vai dar algum erro. E esse erro pode dar com você, inclusive, à frente da operação, daquela determinada atividade. O que é que tem que ser feito? Você tem que assumir aquilo, assumir no sentido de pegar, entender o que foi que aconteceu, resolver, aprender com aquele erro, porque muitas vezes pode ser que você já estava tão acostumado a fazer aquela atividade que você passou para outra pessoa e não passou com tanta clareza. Então, procure saber por que que ela errou. E aí ajuste esse processo e ajuste, às vezes, até alguma coisa que não foi nem tanto o entendimento dele. Foi alguma coisa que estava errada mesmo ali na prática. Então, ajuste o que precisa ser ajustado e avance. Passe para o próximo nível. Quanto mais esse ciclo for acontecendo e você for resolvendo, as coisas vão melhorando, com certeza. Então, quando o certo está claro, o erro vai diminuindo. Quanto mais você vai fazendo isso com assertividade, quanto mais você vai fazendo isso no seu dia a dia, você vai tendo menos retrabalho, você vai tendo menos dependência e as coisas vão tendo mais consistência. Então, assim, aí a gente parte para uma questão assim que eu ouço muito de checklist, de processo, e dessa, não, mas checklist é muito controle, eles vão se sentir pressionados, né? Quem já não viu isso ou quem já não pensou isso, mas não é, gente. O checklist é clareza. Vocês vão estar ajudando a sua empresa, vocês vão estar ajudando o seu colaborador, porque senão ele mesmo chega ali no dia a dia, ele tem que fazer a abertura de casa, tem coisas que ele vai esquecer, a gente esquece também. Vamos se colocar no lugar. Então, se você consegue ali padronizar essa execução, o que é que você garante? Que todas as etapas elas sejam cumpridas na ordem que você precisa e da mesma forma. Então, assim, vai garantindo essa repetição do que é correto e vai diminuindo essa dependência da memória. Ah, não, mas o meu colaborador ele precisa lembrar o que é que ele tem que fazer. Com o tempo, obviamente que com o tempo ele vai lembrando, mas assim, é bom sempre ele ter ali algo que ajude ele, porque às vezes a pessoa chega em cima da hora, ou chega e já tem cliente, ou seja lá a situação que for. Se ele tem alguma coisa ali para não esquecer, vai ser bom para o seu negócio. Muitas vezes, assim, uma pessoa está ali, vai montar uma praça, vamos dizer, de um lugar que faça bebidas, que faça coquetéis, seja o que for, e ele ali esquece de alguma fruta, aí chega na hora, o cliente pede algum drink que seja com um limão siciliano e ele esqueceu de pedir. Aí, não, peraí, aí tem que ver, aí não tem no estoque. Então, assim, tudo que você padroniza e coloca formas da pessoa lembrar, da pessoa seguir, isso facilita muito. No começo pode ser até que eles reclamem, que não achem bom, mas acostuma, gente, acostuma. Então, assim, o processo, ele não engessa você. O processo, ele não engessa a sua empresa, ele liberta. Ele liberta você como dono. Ele ajuda a sua empresa a funcionar de uma forma muito mais estruturada. Ele dá segurança para a sua equipe. Ele dá essa segurança por quê? Porque o seu colaborador, ele vai saber exatamente o que é que você espera que ele siga.
E isso é paz para ele também, entendeu? Facilita o treinamento, porque você imagine se toda vez que chegar um colaborador novo, você precisar treinar tudo da sua cabeça, se você não tem aquilo documentado, se você não tem um manual, e vai permitindo o seu crescimento da sua empresa dentro do padrão que você precisa. Então, assim, isso é processo, isso é um processo de verdade que vai ajudar você dentro da sua empresa. Uma equipe boa, ela não nasce pronta, porque a gente tem aquela ilusão, não, mas eu peguei um colaborador, ele teve 5 anos de experiência na empresa X, ele era lá da produção, e eu sei que teve ótima recomendação, mas ele tem que ser treinado para a sua realidade da sua empresa. Então, precisa existir aquele onboarding ali, aquele treinamento inicial, como é que ele chega na sua empresa, uma integração que realmente seja estruturada. A pessoa precisa entender qual é a cultura da sua empresa, o que é que ele pode, o que é que ele não pode fazer ali dentro. Ele precisa entender quais são os padrões e as expectativas que se esperam dele. Ele precisa também, o segundo ponto é ter feedback contínuo, porque a gente não pode treinar a pessoa e de tempos em tempos ali, principalmente no começo, a gente precisa chamar ele e dizer, olha, isso aqui está sendo feito de uma forma correta, isso aqui foi falho nesse ponto aqui, então vamos melhorar, o que é que você está precisando de suporte? E as pessoas vão se desenvolvendo daquela forma ajustes constantes. Então, muitas vezes, sabe o que acontece? Entra um funcionário novo na sua empresa, você já tem aquele processo todo definido, mas às vezes ele traz um insight para você, de alguma vivência dele, seja como for, que você diga: poxa, vale a pena eu aplicar isso aqui dentro do meu negócio. Isso não tem problema nenhum, a gente vai melhorando com eles também. A gente melhora a vida deles, porque quanto mais a gente treina, eu sempre disse isso para todo mundo que trabalhou comigo. É uma bagagem que é sua. Quanto mais você se apodera daquilo ali, quanto mais você realmente procura aprender com a empresa, você está melhorando para você. Você está melhorando realmente a sua bagagem ali para qualquer outro lugar que você for trabalhar. Então, a equipe com esses ajustes, feedback, com esse treinamento, ela vai se tornando o quê, gente? Vai se tornando autônoma. E com esse tempo, você vai apenas monitorando ali e você vai tendo mais tempo justamente para ter esse olhar mais macro. Eu falo muito que é como se você tem que querer chegar num olhar de dono que seja como se fosse um drone, sabe? Você olhando ali da empresa, logicamente tem atividades que são mais importantes que você precisa realmente entrar ali no operacional, aí vai muito da realidade de cada negócio, mas você tem que conseguir ter esse olhar que seja um olhar mais de fora, porque isso você vai estar ajudando o crescimento da sua empresa. Então, quando a sua equipe sabe o que é certo, aí você consegue sair do operacional. Você consegue ter mais tempo estratégico. Você consegue ter menos urgência no seu dia a dia. E o seu negócio, ele vai ficando mais organizado. Então, assim, isso tudo, gente, é uma coisa que é muito claro que precisa ser feito. E a gente não pode deixar que a rotina e esse ciclo aí, esse ciclo de urgência, que ele deixe a gente deixando isso de lado e continuar sempre naquele. Eu tenho que fazer isso hoje, eu não tenho tempo para estruturar, eu não tenho tempo, isso é bobagem, porque eu faço melhor do que todo mundo. Você não vai sair do lugar. A verdade é essa. Se você não tem esse olhar mais realmente para a estruturação do seu negócio, ele vai começar e vai terminar da mesma forma. E aí você reclama porque não tem tempo, porque eu não posso fazer isso, porque eu não posso fazer aquilo. E eu passei muito por isso. Eu já tive empresa que começou com 3 pessoas, chegou a mais de 70. E com mais de 70 eu era presa do mesmo jeito. Foi aí que eu comecei a entender por que que eu estou presa aqui, se tem tanta gente que pode fazer o que eu estou fazendo. Mas é justamente por causa disso. Porque a gente acaba achando que só a gente faz certo, a gente acaba centralizando muita coisa que não precisa ser centralizada, que a gente pode realmente passar para outra pessoa. O que a gente não pode é passar para ninguém sem dar as instruções e sem dar os treinamentos necessários. Aí é um tiro no pé. Realmente você não pode fazer isso. E agora eu vou falar um pouco, me apresentar para vocês aqui. Para quem eu sempre dou muitas aulas aqui para vocês da tática, mas quem está pegando aqui pela primeira vez, meu nome é Andréa Pessoa, eu sou especialista em gestão operacional para negócios de alimentação. Eu faço mentorias presenciais e online.
Fui empresária por mais de 25 anos, tive três tipos de negócio diferentes. Nos últimos 11 anos meu como empresária foi na área da alimentação, com a Lebrulê. Eu abri a Lebrulê em 2013 com a sócia e saí em 2024 justamente para me dedicar mais a essa parte de mentoria e de consultoria. Então, eu criei um método que chama Método MAPA, que é justamente focado em processos e organização. E fiz MBA nessa época aí que eu tinha tanto funcionário e que eu não sabia sair do operacional, foi quando realmente eu comecei a estudar. Então, a primeira coisa que eu fiz foi fazer essa gestão empresarial aí da FGV para eu entender esse contexto geral. E aí eu fui depois pontuando onde é que eu precisava realmente me aprimorar mais. Então, assim, eu tenho um produto que chama Bússola Estratégica, e esse produto é um produto que ele traz para tem um contato direto comigo e ele traz aí uma análise do seu negócio com priorizações e com um plano de ação que você pode seguir aí por 90 dias. É um produto assim que eu adoro e que traz muito resultado de direcionamento para os clientes, para donos de restaurante. Então, se você tiver interesse de saber mais, aqui tem o QR Code do meu Instagram e você manda para mim um direct com a palavra tática, e é para os clientes daqui, eu tenho uma condição especial para poder vocês terem acesso a esse produto que eu tenho certeza que pode ajudar muito a cada um de vocês. Então, olhe, o seu restaurante, ele pode sim funcionar sem você no centro de tudo. Pode acreditar nisso. Agora precisa de uma coisa, precisa de uma decisão. E essa decisão é sua. Você que precisa estar na frente realmente para fazer isso funcionar. Então, pense assim, como está o meu negócio hoje e o que é que eu posso fazer realmente para que a minha equipe consiga caminhar com mais autonomia. O que é que eu preciso dar para a minha equipe? O que é que eu preciso estruturar na minha empresa para eu conseguir realmente ter esse olhar menos operacional e mais estratégico? Porque eu tenho certeza que muitos de vocês que ainda estão muito dentro da operação, é porque realmente vocês têm todas essas dúvidas de como fazer para estruturar. Então, comece a pensar nisso e comece a ver o que é que a sua equipe está precisando. Comece a ver realmente se não tem um funcionário, um colaborador seu aí que é muito bom e ele não está dando o resultado que você precisa por conta desses pilares que a gente falou aí de realmente ele não saber exatamente qual é o papel dele dentro da empresa, não saber como fazer, e de você explicar para ele como é que ele tem que trazer isso para dentro do que você precisa. Então, muito obrigada. Eu espero que tenha ajudado aí vocês. E em breve a gente vai ter um outro assunto aí para trazer para vocês, um outro tema. Tá bom. É. Terminou? Tudo certo. Eu fiz um último. Tá ativo ainda, ficou sabe, vou conseguir desligar. Por isso que eu saio daí.